Olá, gente. Meu nome é Isabela Lapa, eu sou do Fica a Dica e hoje eu tô aqui com a Márcia Nunes, do restaurante Dona Lucinha, uma querida minha, para a gente conversar sobre uma data muito importante que vem aí e que não pode ser esquecida, merece ser celebrada com todo o amor, que é o Dia das Mães. Márcia, é um prazer ter você aqui hoje nessa Obrigada, conversa. querida. É um prazer realmente, porque a gente tem uma boa sintonia, Uma né? boa É uma alegria sintonia. encontrar. Antes do vídeo é sempre a melhor parte, gente, porque a gente já riu muito aqui. E a Márcia, ela tem uma história, né, Márcia, igual a gente estava falando, que é de mãe. Toda a sua vida envolve a maternidade, né? Totalmente, é. Eu, inclusive, tenho uma brincadeira assim que eu falo, eu sou a filha da mãe. Então, em todos os sentidos, esse tema é muito provocador para mim e fala muito fundo em mim, né? Realmente, nós somos uma família imensa de 11 filhos, né? E a mamãe muito maternal, não só conosco, mas a maternidade dela exalava dela, né? Todos os funcionários tomavam bênção a ela abençoava um por um, e em geral ela fazia isso com todo mundo. Então a maternidade foi assim, é uma muito marcante na minha vida, na nossa vida familiar. E foi a própria maternidade que me trouxe ao restaurante, que isso eu não sei se eu já mencionei para você, mas minha formação é história. Sim. Então, diante desse cenário gastronômico todo, que a minha casa sempre, a comida foi a primeira né, alimento, mesa posta, era a nossa rotina, né? Seja porque a família era grande, seja porque a mamãe dedicou a vida a trabalhar, a divulgar e falar de alimento, de comida mineira, enfim. Mas eu, exatamente por essa abundância desse tema, eu com uma personalidade mais intimista, mais filosófica, mais Poética. poética, eu não era muito minha praia, né? Mas eu então fui fazer, estudei, fui professora, fiz história. E aí, a, mas a maternidade, você vê que a vida me trouxe pelo avesso, assim. Aí, quando eu engravidei, eu logo fiquei pasma, porque eu ia ter gêmeas. E eu trabalhando em muitas escolas e dando aula, e enfim, e levava muita coisa para casa. E o restaurante, a essa época, estava assim, muito conhecido, com muito movimento, e as minhas colegas, então, inclusive, falavam comigo, Marcinha, você gosta de dar murro em ponta de faca? O que, que você está fazendo aqui? Brincava comigo, porque o restaurante muito bem, e o professor é um desafio, ser professor desde sempre foi no Brasil, né? Além da valorização, o retorno financeiro também é ruim e leva muita coisa para casa. Mas era uma coisa que eu era apaixonada, era a minha vida. Mas, enfim, por responsabilidade a essa tarefa, eu acabei pedindo licença sem vencimentos, pedi demissão de algumas escolas, e porque as meninas, com 2 anos, mais ou menos, eu percebia que meu trabalho poderia ficar comprometido. Que uma queria o papel, outra queria a caneta, e eu queria curti-las. Enfim, eu falei, não, agora é o meu momento de ir ao restaurante para fazer alguma coisa do ponto de vista de renda, né? Uhum. Mas aí a mamãe era de uma visão muito clara das coisas e muito realista, né? Eu falei, mãe, eu tô pensando muito modestamente, porque eu sem saber nada, não era minha praia. Falei, mãe, eu tô querendo dar uma ajuda no restaurante, ficar mais tempo com as meninas. Ela falou, você venha, mas assim, na lata. Mas não pense que ganhar dinheiro com restaurante é fácil. Então, ela me colocou uma visão de que era uma tarefa, era uma missão, né? Uma missão de vida, assim, é mudar. Porque ela sabe que eu não tinha noção de nada. Uhum. Mas aí logo ela falou assim, olha, Márcia, eu tenho com o França Júnior um compromisso de fazer, eu tenho comigo mesmo um compromisso de fazer uma homenagem ao França Júnior. Ele era um escritor bastante conhecido, mas houve um acidente fatal e ele morreu ao tempo do restaurante inaugurar. Mas ele havia falado com a mamãe, eu quero aqui uma mesa para ser o meu cantinho. Eles eram extremamente ligados e amigos e tudo. E ela então achou delicado, seja porque era muito difícil, né, fazer uma coisa assim junto com a inauguração de uma casa, ela com 11 filhos, você imagina, Isabela, do ponto de vista feminino, que é o tema que nos traz assim, nesse diálogo, a mamãe com 11 filhos, professora, vereadora, diretora escolar,
Ela tinha a primeira banca de revista da cidade, ela fez, a primeira banca de frutas da cidade, ela fez, viajou o Brasil afora, levando cozinheiras, isso na década de 70, fazendo festivais pelo Brasil, levando tudo do Cerro, uma cidade distante, sem estrada. Então a mamãe não tinha limite para se entregar, para atuar. É uma grande empreendedora, né? Nossa, Ela deixou não tem uma explicação. marca, né? Um legado, uma marca. Mas então o França Júnior eu admirava muito e falava, eu quero ter essa mesa para ser o meu cantinho. Aí ela logo que me deu um chega para lá, ela falou, olha Márcia, eu tenho uma homenagem para fazer França Júnior, então ela me deu a faca e o queijo logo. Já te deu a opção de ir e a missão. Não, e a missão era conversar com escritores, criar uma festa para homenagear a memória de França Júnior. Então foi maravilhoso. Eu cheguei ao restaurante fazendo essa festa, com essa tarefa. E logo percebi que havia sobre ela uma grande demanda, porque a mamãe associava muito a gastronomia à cultura. O legado dela é muito forte, sobretudo por isso, né? De compreender muito precocemente que a cozinha é uma expressão de cultura. Sim. Né? E que isso era importante preservar, guardar, divulgar e tudo. Então ela era muito procurada por jornalistas como você, para falar ela criou um conceito importantíssimo que se tornou científico do meu modo de entender, que ela abriu já o restaurante, inclusive ela fazia um buffet, mas a pegada cultural era tão forte que do ponto de vista gastronômico, a gente estava até falando agora há pouco, que é melhor o à la carte, a comida mais personalizada. Mas ela abriu a casa fazendo com 2 cozinhas, representando a cozinha da fazenda e a cozinha tropeira. Ela achava, do ponto de vista dela, que a fragmentar a cozinha era pouco para a importância que a comida mineira tinha. Então, como inovadora, foi maravilhoso. Sim. Cozinha da fazenda, cozinha da tropeira. Então, ela estava ali trazendo, preservando, apresentando para o turista, para o viajante, para a pessoa saudosista, assim que viveu em fazenda, que queria a diversidade da cozinha mineira. Então, teve uma importância muito grande. Sim, né? Com certeza. Não sabia dessa história. Essa decisão dela de fazer, era justamente, o restaurante resultou da experiência que a mamãe tinha com festivais. Justamente levando Belém do Pará, São Paulo, Rio, Brasília. Né? Curioso ela começar assim, saindo de uma cidadezinha como é o Cerro, como eu te falei, sem estrada, sem nada. Então é uma história de vida linda, um legado maravilhoso. E aí, bom, na hora que eu pus o pé no restaurante com essa missão, logo veio uma outra, que era fazer um livro. E eu entendia, a mamãe demonstrou muito desejo de registrar, e eu entendia que do ponto de vista dela, apesar de toda a importância e conhecimento dela, que seria um livro de receitas. Eu acho, mamãe, um dia, já com o livro sendo pensado, que acabou com um título muito bonito, A História da Arte da Cozinha Mineira, já está na 4ª edição esgotada, inclusive, já temos que providenciar outra. A mamãe estava desenhando, ela tinha um caderninho de aspiral, pautado assim, de linhas e com uma caneta. Acho que ela teve a inspiração de fazer, desenhando todos os fogões, a evolução dos fogões de Minas Gerais. Fogo de chão, fogão de giral, fogão de cupim, fogão de barranco, forno de barranco, aquela diversidade de fogões que tem na tradição mineira, desenhando todos. Eu falei, mãe, que é isso? Aí ela falou, bobagem da minha cabeça. Mas era todos os fogões. Aí ela pegou o caderninho, tirou a folha, fez até isso. E falou assim, isso é bobagem da minha cabeça, porque estava toda a caneta mal desenhada. E fez assim, e jogou no lixo. Eu peguei, desdobrei, alisei assim, guardei, eu tenho até hoje guardado. Ela desenhou, eu falei, mas o que serviu isso? Eu não falei para ela que eu guardei, depois ela... Eu falei, gente, o livro que mamãe deseja fazer é muito além do que a gente pode imaginar. Ela quer mostrar muito além de receita. Então, me debrucei sobre o livro também. Nós fizemos em coautoria, né? Sim.
o livro. Então, isso tudo foi me prendendo de tal modo ao restaurante, e eu soube conciliar, que eu sei de algum modo é isso também, a missão materna. As meninas, então, pude me dedicar mais a ela nessa primeira infância, e depois, claro, agora com o tempo elas estão completamente independentes, e eu fiquei fincada de 2 pés dentro do restaurante. Então, a sua mãe, você, com o vínculo com sua mãe, foi para o restaurante pensando em ficar mais próximas das suas filhas, e hoje toda essa história envolve... Era provisória a minha ida ao restaurante, era provisório só para a primeira infância, tipo, até uns 4 anos. Eu achava que eu ia contribuir nada com o restaurante. E aí, bom, nesse tempo, eu fui me apropriando, fui aprendendo, o livro me trouxe muita visão, a visão da cultura, né, da formação da nossa cozinha, porque eu nunca tive a experiência do fazer. Sim. Já que minha visão era mais acadêmica, mais, né, dos saberes da cozinha, e não dos sabores. Assim, eu compreendia eles até pelas costas, mas Executar uma receita executar e era tudo. outra coisa, né? Mas aí ocorre que, com a partida de mamãe e com o tamanho do legado dela, a demanda veio, começou a aparecer uma demanda mais complexa para mim, sabe? E eu fui me apropriando. Eu falo que ela própria foi me fortalecendo, assim, porque eu fui, assim, compreendendo pela emoção, assim, a força do trabalho dela, do legado dela, do carinho, do que ela plantou. Eu falei, eu tenho que adubar isso aí. E hoje eu sinto que eu já contribuo realmente para até renovar um pouco, arejar o trabalho dela. Então, qual a minha contribuição? Porque eu também tinha que trazer minha personalidade, minha visão de mundo, que são pessoais, né? Sim. Cada um, por maior que seja a minha herança e minha afinidade com ela. Então, veio a pandemia, nós tivemos que dar uma interrompida em tudo, e aí eu iniciei uma coisa que eu achei bastante difícil. Sempre achamos que levar comida mineira para fora da casa era difícil, porque derrama, porque esfria, porque perde aquele caldinho quentinho, tudo. O frescor, né? Uma couve tem que ser tudo. A visão da mamãe é couve corrida da horta. Para ela era colher, picar e refogar. Então você tem que mandar para daí 1 hora uma pessoa comer. Imagina a distância da visão dela para o que. Bom, mas então hoje tem um processo de embalagem, foi melhorado, então tem modo de selar. Eu já estava nessa procura, assim, um pouco. A pandemia nos ajudou a acelerar isso, embalagem, não sei o quê. Bom, então era uma novidade que a gente teve que agarrar. E a outra foi sair do buffet e ir para o à la carte. E eu não tenho uma formação em gastronomia, minha visão é toda essa que eu acabei de narrar. Mas eu fui junto com a equipe, a gente tem uma visão muito solidária, aí entra toda a estrutura de uma empresa familiar. Somos, de fato, muito parceiros. Essa coisa da mamãe abençoar cada funcionário e ele pedir bênção a ela. Eu sou muito afetiva, então eu dei prolongamento a essa relação. Então eu falei com eles, olha, vamos juntos, né? Vamos juntos. E foi essa parceria, essa tentativa de erro e acerto, que a gente está achando uma nova linguagem para casa. E é isso. E isso tudo mostra, assim, antes de falar o que eu ia falar, eu quero te fazer uma pergunta. E como que suas filhas entram nisso tudo? A participação, o olhar delas sobre você. Sim. Né? Como que é separar a Márcia que cuida disso tudo e da memória da mãe, da Márcia que é mãe? Como que é isso tudo? Eu vou fazer... Você me dá mais um minutinho para um parênteses? Todos. Porque quer ver uma outra coisa que foi uma contribuição pessoal minha, que eu queria pontuá-la também? Trazer eventos culturais, artísticos para casa, saraus de poesia. Sim. Então, tudo isso me fez também gostar mais do que eu faço, que eu pude pôr um pouco de mim. Enfim, agora vamos para a questão, essa questão das minhas filhas, né? Elas cresceram de modo assim... É complexa, né? Falar disso tudo, mas... Eu dei inteira liberdade para que elas crescessem com os gostos delas, Sim. sabe? Delas. Então, elas tomaram rumos, assim, uma está na área da medicina, outra da administração.
mas nunca tiveram uma proximidade. Eu vejo, Isabela, uma coisa assim, que pode acontecer com elas o que aconteceu comigo. Não com a médica, porque não vai, mas a Bebele da administração, ela tem outro olhar, outra experiência, mas eu era assim também. Sim. Então, assim, elas têm inteira liberdade e exercitam isso de descobrirem os caminhos delas, de trilharem as trilhas delas. Eu, por hora, não sinto que elas estão nessa pegada, mas também acho que pode ocorrer aquilo que aconteceu comigo. Sim. Né? E pelo menos a Bebele são gêmeas, de que uma delas venha, né? Bom, isso está bastante ainda sem definição. Sim. Sabe? E quando a gente fala dessa demanda, né, de trabalhar, cuidar de restaurante, cuidar de família, cuidar da memória da mãe, é muita responsabilidade. E hoje eu acho que todas as mães passam por isso, porque foi-se o tempo que a gente só era mãe, e a sua mãe já era um exemplo disso, né? Porque mesmo numa época em que as mulheres só eram mães, não reduzindo a tarefa de mãe, mas assim, era o mundo das mulheres, né? A maternidade. A sua mãe já não era apenas mãe. Não, era mãe, né? Empresária, né? Isso é muito impressionante de pensar, pensando na geração. Na geração dela, né, Isabela? E você sabe que eu acho que aí entra uma questão que eu acho assim, que a mulher da geração de mamãe, das nossas mães, um pouco, mamãe de uma geração um pouco antes, elas foram feitas só mesmo para o lar, né? No sentido bem assim. Mas mamãe, com toda essa intensidade dela, ela pôde fazer e chegar onde chegou, eu acho muito, por conta da geração de que ela tem, da formação que era, uma sociedade muito patriarcal, pelo apoio de papai. Meu pai era para ela, eu tenho uma imagem assim para descrever esse sentimento. Ela queria subir uma escada e papai incentivava, porque todos os meus tios, todo o meu entorno familiar era o contrário. A mulher não podia quase que sair de dentro de casa. Eu sou dessa geração, da mulher exclusivamente mãe doméstica. Então, meus familiares eram assim, meu ambiente social era assim, mas na minha casa não era assim. E o meu pai, por isso que eu acho que a mamãe chegou onde chegou, pelo apoio que ele dava a ela. Não era natural isso naquele momento. Hoje não, os maridos são parceiros, trocam fralda, lavam. Hoje homem e mulher tem que ser assim, é outra visão de parceria. Mas na geração da mamãe não era assim. E ela, quanto mais ela ia, mais ele se orgulhava dela. Isso não é maravilhoso? Então, essa visão familiar minha, eu justifico a chegada de mamãe onde ela chegou, sobretudo pelo apoio que o papai teve. Sim. Porque claro que não era fácil para ela, principalmente porque ela devia enfrentar muitas coisas, muitas pessoas falando muita coisa, muita gente falando, mas e suas filhas enquanto você faz isso? Exato. Né? Então, é uma vida em conjunto dentro de casa, fortalece tudo. Não, exatamente. E assim, eu, por exemplo, essa coisa de eu te falar que eu não achava que essa era a minha praia, porque eu sentia falta de mamãe. Ela era tão entregue à vida social, ao trabalho, como criança, e talvez as minhas filhas, mas eu acho que eu não sei se isso ficou assim na cabeça das minhas filhas. Eu creio que não, mas eu como mãe sentia, porque eram 11 filhos, e ela com tanto trabalho, tanta coisa, né, fazendo, viajando, eu sentia, eu comparava com as minhas amiguinhas que a mãe estava lá, pô, na mesa, cuidando, a mamãe era a vida social, era assim, mas aí foi... Você sabe, então, talvez até para finalizar, que eu estou falando muito, é um tema que provoca emoção na gente também, né? Mas como chegou o momento do livro, sabe, Isabela? E aí eu me preparei, teoricamente, emocionalmente, já tinha experiência do restaurante, para fazer um texto em nome da mamãe, que era um texto, o livro é da Dona Lucinha. Então, ele teria que ser escrito na primeira pessoa. E quem falou que eu conseguia? Não saía. Aí o texto estava todo dentro de mim. Mas aí eu acordei uma noite, acho que é apropriada essa lembrança que eu estou tendo aqui agora, que eu acordei com a primeira frase do livro, que é, você pode ler lá,
sou uma mulher dada a ousar. Quando essa frase veio em mim, era a compreensão da mãe que eu tinha. Por que não vinha? Porque eu tinha essa memória da carência de uma mãe mais próxima. Mas aí, com essa frase, liberou de mim essa carência. Então foi terapêutica, inclusive. Sou uma mulher dada a ousar. Nessa hora brotou um livro dentro de mim. Ela me emociona, gente. Toda vez ela faz isso, ela tem esse poder, é uma coisa. Mas isso faz muito sentido, porque eu acho até que é um exemplo muito importante para esse momento que a gente vive, das mães que às vezes sentem tanta culpa de não estar ali o tempo todo. Mas o filho ou a filha, ele também admira a mãe pela guerreira que ela é e pela história que ela está construindo. Sem dúvida. Não é só por pôr à mesa, né? Isso. Porque isso é um desafio para a mulher moderna. Ela não tem como ficar tão rotineiramente em casa, porque antes a estrutura social era outra. Sim. Então, de fato, isso que você tocou aí é uma questão a ser bem... Eu penso isso, porque quando eu penso no porquê eu amo minha mãe, por exemplo, não é porque ela é uma mãe maravilhosa, só. Tem N coisas, pela força, pela capacidade que ela tem de ajudar os outros, pelo tanto que ela trabalha. Então, às vezes, a mãe sente culpa de não estar ali o tempo todo, mas a própria caminhada dela também é motivo de orgulho para o filho, de inspiração. Né? Então, hoje, quando eu penso assim, eu quero ser independente, eu não quero depender do meu marido, por mais que eu possa, eu quero sempre ajudar as pessoas, quero sempre fazer algo, vem do que eu vi minha mãe fazendo. Então, a gente também aprende além da mãe que cuida da casa. Isso. Né? Então, isso tem um valor muito importante também. Se é feito com grandeza, se é feito com afeto, Sim. As coisas se ajeitam com diálogo, né? Sim. Então, minha relação com as meninas, com as minhas filhas, por exemplo, é muito saudável, porque é muito afetiva. Então, cada um tem seu modelo né? Sim, com certeza. Regra para isso, eu acho que está no emocional, assim, se tá com afeto, tudo é compreendido, né? Sim. Tudo é digerido. Sim. Né? Ô, Márcia, para a gente fechar, me conta uma coisa. Para você, o que é ser mãe? É a coisa mais sagrada que há, né? É sagrado, um sentimento de que você se prolongou. Eu vejo também uma coisa que não é gerar só o filho. As mães que adotam, é tão maravilhoso, porque é um prolongamento, é uma continuidade, é uma perspectiva de eternidade, né? Então, a mamãe está eternizada através de nós. A gente se eterniza através dos próximos e por aí vai. O elo mãe e filha é como na natureza, é a renovação da vida, da condição de vida, né? Em tudo. A maternidade no sentido mais universal, que toda a vida é gerada, né? Assim, um gerando o outro. E a mãe é por excelência, a palavra mãe é por excelência isso, né? A vida sendo gerada, né? Sim. A esperança, a continuidade. Com certeza. O que você quer deixar de mensagem para todas as mães que estão assistindo a gente aqui hoje? Nossa, que responsabilidade. Sem roteiro. Eu acho que eu deixaria uma mensagem da alma feminina. A alma feminina, onde ela está, ela é bela, né? Ela é doce, ela é grande. Eu acho que é a visão do feminino que me aproxima do conceito de mãe, né? Que é doçura, que é afeto, que é amor, né? Eu acho Na mais pura essência exato. Da palavra, por assim dizer, né? Não há... já está tudo dentro, né? Dentro dessa palavra cabe o afeto, cabe o amor, cabe a vida. Né? É verdade. Gente, queria te agradecer de novo, mais uma vez. Visitem o restaurante Dona Lucinha, que é mara, mas fica melhor quando ela tá lá para bater um papo. Só que aí você tem que reservar a tarde inteira. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Sejam todos bem-vindos. Isso aí. Feliz Dia das Mães para todas as mães e continuem com a gente aqui na Alvorada e comigo lá no Coisas de Mineiro.